Glória a Deus. Vamos orar, vamos dar início a esse momento de adoração ao Senhor, de clamor pela nossa casa, clamor pela nossa família. Vamos convidar o Papai do Céu para que Ele possa se fazer presente, possa tomar a direção de todas as coisas e o nome dEle ser glorificado e exaltado. Amém. Amém. Vamos orar dando início e que o Senhor Jesus possa estar conosco nesse momento. Ore também você na sua casa e vamos juntos levantar um clamor, dando início a essa live. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos e te louvamos porque chegamos até aqui. Hoje é o nosso 5º dia da campanha. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou e nos deu graça para vencermos mais um dia para a honra e a glória do teu nome. Pai, te convido nesta noite, convidamos ao Senhor, se faça presente, Pai. Toma o primeiro lugar desta reunião, desta live, e que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Tudo que estamos fazendo aqui, meu Pai querido, é para a tua glória, é para o teu louvor. Estamos aqui clamando pela nossa casa, porque o Senhor nos deu filhos que são herança da nossa vida. E nós estamos aqui hoje, meu Pai querido, para nos derramarmos e clamarmos a Ti, Senhor, pela nossa casa e pela nossa família. Faça-se presente, Jesus. Visita os corações, fale aos corações e que tudo aqui, meu Pai, seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Glória a Deus. Se você tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e vamos trazer uma palavra para os nossos filhos, para a nossa educação. Amém? Se você tiver a Bíblia aí, a nossa leitura hoje vai ser em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, essa é uma palavra que Deus estava dando ao sacerdote Eli. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui nessa palavra, o Senhor Deus tinha dado a Samuel, que estava com o sacerdote Eli, e o sacerdote, ele era um sacerdote, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Só que esse sacerdote Eli, ele deixava os filhos dele ao bel prazer. É o que nós temos falado durante esses dias, né, sobre a educação dos nossos filhos, o poder que nós temos de cuidar da nossa casa e de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E se sairmos desse propósito e não ensinarmos nossos filhos, os nossos filhos terão prejuízos e a nossa descendência se arrastará, porque nós não colocamos limites. E hoje nós vamos falar sobre a importância de dar disciplina aos nossos filhos, de mostrar para eles o que eles têm que fazer, o respeito que eles têm que dar a Deus, as coisas do Senhor, às pessoas, aos mais velhos, a questão da disciplina no geral. Então nós vamos trabalhar um pouco esse tema da disciplina que nós temos que dar aos nossos filhos. A Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. Só que esses 2 filhos também trabalhavam com ele no sacerdócio. Porque, de acordo com a lei de Moisés, aquilo que Deus tinha passado para ele, o sacerdote era a linhagem dele que ia ser sacerdote também, da mesma forma os levitas. Então ele era sacerdote e os filhos dele também. Só que ele era um pai omisso. Ele não cuidava dos filhos dele e não repreendia os filhos dele. Antes um pouco dessa passagem aqui, que Deus falou para Samuel, quando Samuel ainda era criança, que ele estava aprendendo o ofício de sacerdote com Eli, e Deus já não falava mais com Eli, porque Deus já tinha dado palavra a ele e tinha falado: olha, repreende os seus filhos, porque os seus filhos não têm me agradado.
os seus filhos têm feito coisas que têm me desagradado. Então você, como pai, sacerdote da sua casa também, repreenda os seus filhos. Só que Eli ficava, não sei se ficava com medo, se não queria se indispor com seus filhos, então ele não repreendia os seus filhos. E a Bíblia relata que as pessoas, quando iam levar as suas oferendas, os seus sacrifícios, eles pegavam um pouco para eles. Eles tiravam aquilo que era de Deus. Eles levavam mulheres para ficar, dormirem naquele lugar que era um lugar que não deveria ser, que era um lugar santo, onde os sacerdotes moravam, e eles levavam mulheres para lá. Então eles ofendiam a Deus em todas as coisas. Só que Eli era omisso. Ele era um sacerdote, tinha a obrigação de cuidar do povo, de interceder ao Pai pelo povo e de dar aos filhos dele disciplina. Porque quando ele partisse também, os filhos dele seriam sacerdotes. Só que como os filhos dele eram tão pecador e faziam tantas coisas erradas, com certeza eles não seriam sacerdotes. E naquele momento Deus viu que precisava de uma pessoa com pulso firme, que fosse um sacerdote que pudesse interceder pelo povo. E aí nós vamos chegar na história de Ana, que todo mundo provavelmente conhece, que Ana era casada, o seu esposo tinha ela como esposa e depois ele pegou uma outra esposa, porque ela não poderia dar filhos a ele. E naquele tempo, naquela época, poderia acontecer. Era meio que liberado, não que Deus aprovasse, porque Deus jamais aprovou isso, mas como o povo era pecador, acabava que se liberava essa questão de ter outro matrimônio. Então Ana não tinha filhos, ela não podia gerar, e ela era muito amargurada porque ela não podia dar filhos ao marido dela. E a sua outra, que era a sua rival, que era a esposa do seu marido também, ela dava muitos filhos, ela tinha vários filhos. É verdade. Às vezes a gente fica com receio de magoar os nossos filhos e acaba que a gente deixa de dar a disciplina e a correção que eles precisam, porque a gente tem medo, não vou mexer não, ele vai ficar magoado, vai ficar chateado, mas a gente não pode fazer isso não. A gente tem que impor o limite e tem que dar a disciplina na hora certa, para que eles possam entender que as coisas têm que ser feitas com seriedade, né? Então a Bíblia fala em Samuel que Ana era amargurada porque ela não podia dar filhos ao seu esposo. E naquela época, quem não podia dar filhos era uma mulher desprezada pela sociedade, porque para a mulher era uma honra ter filho. Então se ela não tinha filho, ela não tinha honra. Só que o esposo dela amava muito ela, cuidava muito dela, mas não podia dar aquilo que ela queria, que era um filho. Em contraponto, Eli tinha os 2 filhos e ele deixava os filhos dele de qualquer maneira. E a Bíblia fala que todo ano eles subiam aonde... Amém. Todo ano eles subiam a sacrificar aonde o sacerdote Eli trabalhava. E todo ano eles subiam para sacrificar a família de Ana, seu esposo, e a sua outra esposa e os seus filhos, e eles subiam para sacrificar, e Ana sempre amargurada. Só que num certo momento, Ana resolveu fazer algo diferente. Ela realmente clamou ao Senhor com o coração. Ela se dobrou no tabernáculo e ela se derramou diante de Deus e falou assim: Pai, me dá um filho. Mas ela não falava, ela só mexia a boca e Deus estava ouvindo o coração dela. Aí o sacerdote ele passou e viu aquela mulher mexendo na boca e chorando. Aí ele foi e falou assim: ué, mulher, uma hora dessa você já bêbada? Aí ela foi e falou assim: não faça isso comigo, sacerdote. Eu não estou bêbada, eu estou amargurada de alma. E aí aqui na palavra do Senhor em Samuel 1, que aí ele falou assim: porém Ana, ela respondendo para o sacerdote, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí ele viu que ela não tinha bebido, que ela simplesmente estava orando e se derramando diante do Senhor, clamando por aquele milagre que era um filho.
E Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, Ele nos dá coisa que vai agregar na vida de outras pessoas. Às vezes nós pedimos algo a Deus e queremos que Deus nos entregue, mas se não for para agregar na vida de outra pessoa, se não for para alcançar outra pessoa, muitas vezes Deus não nos dá. Porque tudo aquilo que Deus nos dá são sementes e ferramentas para abençoar outras pessoas. Se Deus dá riqueza para alguém, é para que aquela pessoa use aquela riqueza para abençoar outras pessoas. Se Deus dá o dom de alguém ministrar a palavra, é para que ele ministre a palavra na vida de outras pessoas. Então tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito. E quando Ana viveu muitos anos clamando ao Senhor por um filho, mas Deus nunca tinha dado, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Ana não era estéril. Tem mulheres na Bíblia como Rebeca, Raquel, que Deus deixa bem claro que elas eram estéreis. E Deus lá na frente fez elas mãe de filhos. Mas Ana não. A Bíblia diz que ela não era estéril. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre dela. Quer dizer, Deus tinha impedido que ela gerasse. Porque Deus tinha um propósito através dela, que era ter um filho que viesse a ser sacerdote. Porque Eli, como sacerdote, estava falhando. Ele não estava fazendo o ofício dele com sinceridade, não estava servindo a Deus com sinceridade, e os filhos dele estavam pecando contra o Senhor, e ele não os corrigia. Ele não mostrava aos filhos dele que eles precisavam se retornar, voltar à casa do Senhor e ser verdadeiros. É aquilo que nós temos falado durante esses dias. Se nós formos omissos com a educação dos nossos filhos farão coisas que desagradam ao Senhor. E muitas das vezes a culpa é nossa. Porque como pais não temos colocado limites, não temos colocado para eles o caminho certo, o caminho do Senhor Jesus, os mandamentos que o Senhor Deus nos dá, e aí nós vamos deixando os filhos andar de qualquer maneira. Mas quando não temos instrução da parte de um pai e de uma mãe, que venha de Deus para os pais passar para os filhos automaticamente farão coisas que desagradam a Deus. Porque eles não têm aquele exemplo do que se fazer. E era o que estava acontecendo. A partir do momento que Ana realmente se derramou aos pés do Senhor e orou a Deus de verdade pedindo um filho, meio que casou. O desejo que Deus tinha de ter um sacerdote que fosse de puro coração e fizesse o povo dele caminhar adorando ao Senhor, e o desejo dela ter um filho, deu tudo certo no tempo certo. Aí Eli vira para ela e fala assim: mulher, vá para tua casa em paz, que você vai receber sua bênção. E ela foi para a casa dela, e a Bíblia diz que ela ficou com o seu esposo e ela engravidou. E ela fez um voto ao Senhor, que ela disse que assim que ela engravidasse, que Deus desse a ela um filho varão, ela o devolveria ao Senhor. E Ana engravidou. Quando Ana engravidou, que o Samuel nasceu, ela desmamou. A Bíblia fala que ela desmamou Samuel. Quando ele já estava numa idadezinha, já que ele é desmamado, ela levou, foi naquela festa de todo ano que eles iam sacrificar ao Senhor, no tabernáculo, e lá ela levou Samuel. E ela chegou para Eli e falou assim: por esse filho aqui chorava eu naquele dia. Por esse filho aqui me derramei diante do Senhor naquele dia. E aí Eli falou assim: muito bem. Aí ele falou assim: agora eu quero dar a você o meu filho, para que ele cresça aqui, aprendendo o sacerdócio, aprendendo a adorar ao Senhor, aprendendo a caminhar nos caminhos do Senhor, para que no futuro ele seja um sacerdote como você. E assim ela fez. Ela deixou Samuel aos cuidados de Eli, e Eli foi ensinando a ele o sacerdócio. De ano em ano ela vinha, trazia roupa para ele, visitava Samuel, conversava com Samuel, mas sempre ele lá. E Samuel, desde pequeno, já tinha aquela chama por Deus. Porque a Bíblia fala que ele ainda era pequeno quando Deus falou com ele a primeira vez.
para vocês verem o tanto que uma criança, um filho, que nós colocamos ele no altar do Senhor, o Senhor trabalha através da infância. Mesmo na infância ele já trabalha. Porque Deus tem pressa para usar pessoas para abençoar outras pessoas e o nome dele ser glorificado. Então Samuel fazia as coisas certas e ele via o que os filhos de Eli faziam, Ofni e Finéias, e a Bíblia relata que ele não se agradava também. Ele era criança, mas ele já tinha aquele entendimento de que o que eles faziam era errado. Mas Eli, o pai deles, era omisso, deixava passar, não se importava. Então, o que ele devia ter feito? Devia ter dado disciplina aos filhos dele, ter falado para eles, não é assim, não é assim que leva as coisas do Senhor. Mas ele simplesmente deixava passar, para não se indispor com os filhos dele. E Samuel foi crescendo, aprendendo com Eli o sacerdócio. E numa certa noite, quando eles já se prepararam, foram para dormir, Deus bradou no quarto de Eli, de Samuel, e chamou ele. A Bíblia relata que ele falou, Samuel, Samuel. Quando Samuel ouviu, ele pensou que era a voz de Eli, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí ele foi ao quarto de Eli e falou, sim, Senhor. Aí ele falou assim, o que foi? Ele falou, o Senhor me chamou? Ele falou, não, meu filho, vai deitar, não te chamei não. E aí a Bíblia fala que Deus bradou de novo no quarto de Samuel e chamou ele, Samuel, Samuel. E ele voltou e foi lá no quarto de Eli, sim, Senhor, o Senhor me chamou? Ele falou, não, meu filho, não chamei não, vai deitar. Na terceira vez que ele fez isso, Eli entendeu que era a voz de Deus, que estava chamando Samuel. Aí ele foi e falou assim para Samuel, falou assim, olha, vai, deita, e quando essa voz te chamar, você fale, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí Samuel foi, como era muito obediente a Eli, ele deitou e ficou quietinho. E passou um pouquinho, a voz bradou de novo, Samuel, Samuel. E ele falou, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. No momento em que Deus falou com Samuel, ele disse tudo aquilo que estava desagradando a ele por parte de Eli e por parte dos seus filhos. E aí ele falou aquilo que nós lemos aqui. Ele falou, olha, eu suscitarei o mal na casa de Eli, porque ele não exortou e não fez com que os filhos dele me honrassem e fizessem o trabalho certo. Então eu farei isso, levarei o mal sobre a casa dele. E ele não mais será sacerdote na minha presença. E Samuel ouviu aquela palavra, foi dormir. E no outro dia de manhã, ele foi e perguntou para ele, Samuel, o que Deus falou para você? Aí nós vamos ler aqui, ó, em Samuel 3:18. Aí Samuel foi e falou assim, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Ele foi e falou, realmente Deus disse que não quer mais você como sacerdote, porque você não tem corrigido seus filhos, não tem feito com que seus filhos façam a coisa certa, e ele não tem se agradado. E ele disse, ele respondendo, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. A resposta de Eli para Deus foi essa, ele é o Senhor. Tipo assim, ele é o dono de tudo, ele sabe o que faz, eu não, né? Faça o que bem parecer aos seus olhos. Se nós formos analisar, Eli fez a mesma coisa que Ezequias fez, na palavra que nós falamos ontem. Quando Deus deu para ele o decreto de que não queria mais que ele fosse sacerdote, porque ele não estava fazendo o trabalho que ele devia fazer e não estava corrigindo os filhos dele, ao invés dele se arrepender, pedir perdão ao Senhor, se humilhar e colocar a casa dele em ordem, ele simplesmente falou assim, o Senhor sabe de todas as coisas, ele sabe o que ele quer fazer, e ele faça o que ele bem achar melhor. Como Ezequias fez na nossa palavra de ontem, a mesma coisa Eli fez. Ele simplesmente não se importou. Ele não lutou pela sua casa, ele não lutou pelos seus filhos. O que ele deveria ter feito era se derramado diante do Senhor e falado, Senhor, tem misericórdia da minha casa.
Eu reconheço que pequei, eu reconheço que fiz tudo que era errado, eu reconheço que eu não fui correto com os meus filhos, eu reconheço que os meus filhos têm pecado, têm feito o que tem desagradado ao Senhor, mas eu te peço, me perdoa. Me perdoa, porque provavelmente, quem sabe, Deus poderia até ter perdoado ele. Mas ele simplesmente falou assim: o Senhor faça o que ele achar melhor. Ele simplesmente não se importou com aquilo que Deus estava falando para os filhos dele. Ele simplesmente deixou. Até nisso, Eli foi omisso. Porque ele não lutou pela casa dele. Ele fez como Ezequias fez. Ele não lutou pelos filhos dele. E a Bíblia vai contando nesse capítulo de Samuel, que Samuel foi crescendo, foi se tornando rapaz, e Deus foi sendo com ele, as pessoas já ouviam ele, e ele foi ficando velho, e os filhos dele continuando fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Lá na frente, Israel teve uma guerra com o povo dos filisteus, e Ofni e Finéia foram para a guerra, porque quando eles guerreavam, os sacerdotes iam na frente com a arca, né? E aí eles foram nessa guerra. Eli ficou em casa, Samuel também ficou, as esposas dos filhos dele também ficou, e só foram os 2 filhos dele. Só que eles estavam perdendo a guerra, porque Deus não estava mais com o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha se afastado. E aí os filhos de Eli virou e falou assim: vamos levar a arca, porque aí as pessoas vão ver a arca e vão temer, porque a arca era o sinal de que Deus estava com eles, que a presença de Deus estava com eles. E eles foram, pegaram a arca e levaram para a batalha. Só que nessa batalha Deus não estava com eles. Eles levaram a arca, mas Deus não estava com eles. E a Bíblia relata que eles perderam a batalha. Eles perderam a batalha porque eles estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus tinha dado para eles. Aí a Bíblia diz que Eli estava em cima de uma sacada, sentado numa cadeira, esperando notícias da guerra, para saber se Israel ia ganhar ou não. Então ele estava lá esperando, sentado. E a Bíblia diz que Eli era bem cheinho, ele era bem gordinho. E ele sentado numa cadeira, como se fosse uma cadeira de balanço, nesse prédiozinho. Quando pensa que não, vem alguém chegando até ele, todo sujo, né? Como se tivesse vindo da guerra mesmo. E aí ele foi e ele perguntou: e aí, e a guerra, quem tá ganhando? Aí a pessoa que veio lá da guerra falou assim: nós estamos perdendo, e os seus 2 filhos foram mortos na batalha. Ele levou um impacto tão grande que ele caiu para trás da cadeira que ele estava num prédiozinho alto, ele caiu para trás e ele morreu. Ele quebrou o pescoço e morreu. E assim acabou a descendência de Eli. Porque Eli morreu, os filhos dele também morreram. A esposa de um deles, que estava grávida, quando soube que o marido morreu, entrou em trabalho de parto e deu à luz. E ela até colocou o nome do filho dela de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Porque o povo filisteu pegou a arca e levou embora. A arca era o simbolismo da presença de Deus. E eles foram levar a arca embora. Saquearam tudo e levaram a arca. Então quer dizer, levaram a presença de Deus embora. Então, pelo pecado de Eli, de ser omisso, de não ter lutado pela sua descendência, não ter lutado pelos seus filhos, os seus filhos morreram, e ele morreu e a descendência dele acabou. Entendeu o quanto que é grave, o quanto é importante que nós, como pais, temos que fazer? Mesmo que às vezes os nossos filhos achem ruim, fiquem bravos porque estamos chamando atenção, que estamos falando: olha, não vai por aí, não faça isso. Nós não podemos desistir e nem deixar que os nossos filhos vá ao bel prazer, porque a nossa descendência é responsabilidade nossa. Nós, como pais, recebemos heranças do Senhor e devemos guardá-las, devemos instruí-las e lançá-las para fazer a obra do Senhor e o nome dele ser glorificado. Mas Eli fez tudo diferente.
Ele não lutou pela sua casa, ele não corrigiu os seus filhos. Ele era sacerdote e deveria ensinar aos filhos dele o ofício verdadeiro de sacerdote. Quando ele via os filhos dele levando mulheres para aquele lugar, ele devia falar assim: aqui não, aqui é a casa do Senhor. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que fazer as coisas de maneira correta. Quando eles via, porque a Bíblia diz que ele via as coisas acontecer. E várias pessoas também que iam sacrificar, às vezes levavam um pedaço de carne ou alguma outra coisa que fosse sacrificar, eles cortavam e um pouco eles carregavam para eles. Mas segundo os rituais do sacerdote, não era assim que deveria fazer. Tinha a parte que era certa para eles e a parte que era para o sacrifício de Deus. E os filhos dele faziam tudo errado, usurpava, pegava, tirava, colocava. Eles faziam do jeito que queria. E ele simplesmente não fazia nada. Ao invés dele fazer e se colocar diante dos filhos dele e falar: não, aqui vocês vão honrar ao Senhor. Vocês não podem fazer as coisas de qualquer maneira, porque as coisas de Deus é santa. Ele não lutou. E quando Deus deu a palavra a Samuel dizendo que tudo aquilo ia acontecer, ele simplesmente fez como Ezequias fez. Não deu muita ligança. Ele não se importou a ponto de realmente falar: Senhor, me perdoe. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi pecava, Davi logo se arrependia. Se humilhava na presença do Senhor e falava: Deus, me perdoe, eu pequei contra ti. Eu reconheço que fui falho. Deus requer de nós esse tipo de adoração. Somos falhos como Pai? Somos. Somos pecadores na nossa vida? Somos. Mas temos que viver em arrependimento o tempo todo. Pecamos, nos arrependemos e pedimos perdão. E Deus coloca a sua misericórdia sobre nós e nos alcança e nos ajuda e nos perdoa. Mas não devemos ser omissos na educação dos nossos filhos. Aquilo que os nossos filhos têm feito, que tem desagradado ao Senhor, nós temos que nos colocar e falar: olha, não faça isso. Isso vai ser prejuízo para a sua vida. Se você for por esse caminho, você vai sofrer, você vai padecer. Se volte para o caminho certo, se volte para Deus. Às vezes uma palavra dessa, eles podem achar ruim, porque quando estamos fazendo coisa que é errado, a gente não quer que ninguém nos puxe a orelha, ninguém nos chame a atenção. Mas às vezes é necessário. Porque se não dermos um choque de realidade nos nossos filhos, eles irão fazer as coisas e achará que ninguém está se preocupando. Nós vemos hoje na nossa geração quantos filhos jovens, principalmente jovens, adolescentes, que têm feito tudo de errado. Às vezes tem roubado, às vezes tem enganado, tem mentido, e os pais simplesmente, para não ser aqueles pais que puxa a orelha, que faz as coisas, simplesmente finge que não está vendo. Só que isso adoece os filhos. Nunca teve tanta criança e adolescente, jovens com depressão. Porque você deixar o seu filho andar com as suas próprias pernas, mesmo que ele esteja fazendo algo de errado, e não corrigi-lo e não mostrar a ele o caminho certo, vai passar a impressão para os seus filhos de que você não se importa com ele, de que você não está nem aí para o que ele faz ou deixa de fazer. E aí ele vai fazer mesmo. Porque quanto mais coisa ruim ele fazer, para ver se você olha para ele e fala: filho, não faça isso. Nós sabemos que hoje tem muitos filhos que às vezes fazem coisas ruins para ver se os pais notam que eles estão por ali. É triste, mas é o que nós estamos vivendo. Filhos que fazem coisas erradas para chamar a atenção do pai, para ver se o pai olha e fala: o que foi que aconteceu? Filhos que não têm mais tempo, pais que não têm mais tempo para olhar no olho do filho e perguntar: meu filho, o que você está sentindo? Como foi seu dia? Qual é as suas frustrações? De falar assim: meu filho, o que você está passando? Vamos aqui, vamos orar, vamos ajudar, vamos ler, vamos orar juntos, vamos fazer alguma coisa, porque eu estou me importando com você. E infelizmente não, tem muitos pais que
está com 1000 coisas para fazer, está tão acarretado com as coisas que não tem tempo mais de cuidar dos filhos. Aí ele coloca o filho na escola, depois coloca num curso, depois leva não sei pra onde. Quando passa o dia, passa que você nem olhou na cara do seu filho. E isso, se a gente vê que tá matando filhos dentro de casa. Filhos que estão com depressão porque não tem mais o olhar do seu pai para com ele. Sua mãe está tão acarretada com as coisas que não tem mais tempo de olhar para o filho e falar: meu filho, eu te amo. Eu estou aqui para você. Se você precisar, eu estou aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo essa geração que está doente por pais como Eli, que não tem mais se posicionado para lutar pelos seus filhos, para lutar pela sua casa. Simplesmente tem deixado de qualquer maneira. Tem deixado que a escola ensine, que a internet ensine, leva para a igreja para qualquer um cuidar, mas não é papel da escola. Educar o seu filho é papel seu. Educar as minhas filhas é minha responsabilidade, não é responsabilidade de terceiros. Porque se eu não, como pai e como mãe, se eu como mãe não ensinar as minhas filhas no caminho certo, ninguém mais ensinará. Porque se eu que sou mãe não tenho tempo para amar as minhas filhas, educar as minhas filhas, quem vai ter? Quem vai fazer isso? Se nem você que é mãe, nem eu que sou mãe, que padeci para ter as minhas filhas, tenho sofrido e lutado com elas até hoje, não cuido e não zelo da educação e do futuro das minhas filhas, quem vai fazer isso? Ninguém. Porque você como mãe que deveria fazer, você não faz. Você como pai não faz, ninguém fará. Nós temos que nos posicionarmos e colocar os nossos filhos diante do altar e lutar por ele até o último momento. Filhos estão se perdendo da casa do Senhor porque os pais não têm tempo. Não dão a ele tempo, não dão disciplina, não dão instrução e os filhos vão embora. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pesquisas de mulheres que são adolescentes que não têm a figura de um pai na vida delas e elas tendem a se apaixonar e namorar com homens mais velhos que traga a ela aquela figura que ela não tem, que é a figura de um pai. É grave isso, porque ela não tem aquela estrutura de pai, não tem aquela figura de pai, ela vai procurar num homem, num marido, e tá tudo errado. O pai é o pai, o marido é o marido, é totalmente diferente. Então nós como pai e mãe, nós temos que dar aos nossos filhos tempo, ensiná-los. Eu sei que às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, mas a partir do momento que nós temos filhos, a prioridade é eles. Numa certa feita, um pastor foi me visitar no tempo que eu trabalhava, né? Eu não tinha minha filha menor, e aí eu trabalhava. E aí ele foi um dia no meu trabalho e ele foi falar de uma irmã que congregava junto com a gente, que ela tinha 4 filhas, mulheres. E o casamento dela, ela já tinha casamento de 20 anos, só que era um casamento turbulento. Eles não se davam, eles brigavam, e as filhas deles viviam naquela luta com aqueles pais e tal. E ela, uma certa feita, virou para esse meu pastor, que era o nosso pastor na época, e falou assim: eu vou me separar do meu marido. E o pastor, como era um homem sábio, falou assim: olha, se eu fosse você, eu não fazia isso. Você tem filhas mulheres, tem filhas pequenas, porque ela tinha uma de 12 anos e tinha uma menor e uma outra menor. Só tinha uma que era jovem. Então ela tinha 3 crianças em casa, 3 meninas. Eram 4 meninas, mas uma já era jovem. E aí ele foi e falou assim: olha, se eu fosse você, eu não faria isso. É o conselho que eu te dou. Educa suas filhas. Busca a Deus a reconstrução do seu casamento e cuida das suas filhas debaixo da sua casa mesmo com o seu esposo. E ela falou assim: pastor, eu quero ser feliz. Ela virou para ele e falou: pastor, eu quero ser feliz. E eu não estou sendo feliz no meu casamento, então eu quero largar do meu marido, que eu quero ser feliz. Eu mereço.
Aí o pastor automaticamente virou para ela e falou assim: irmã, a senhora merece ser feliz, mas a partir do momento que a senhora tem filhos, a sua prioridade é seus filhos. Não é você mais não. A partir do momento que nós temos filho, a nossa primeira prioridade é os nossos filhos. A minha felicidade vem de acordo com aquilo que eu já estou fazendo na vida dos meus filhos. Eu não posso querer ser feliz e deixar meus filhos jogados. Não, eu vou ser feliz e vou separar mesmo, vou fazer o que eu quiser e meus filhos que vá vivendo aí. E ele falou assim: irmã, não faça isso. Só que ela não deu ouvidos ao pastor. Ela separou do esposo dela mesmo, não quis saber. E passou poucos meses, a filha dela, de 12 anos, olha que gravidade, de 12 anos, começou a namorar. E ela permitiu. Porque como ela estava naquele pensamento de que eu quero ser feliz, eu vou deixar minha filha também ser, e eu não tô nem aí. E ela permitiu que a filha dela de 12 anos namorasse. Uma criança namorando. E a filha dela namorou, passou uns dias, a filha dela ficou grávida. E a filha dela estava grávida com 12 anos de idade. Olha para você ver como é grave a questão de sermos omissos e nos colocarmos acima daquilo que Deus nos deixou, que é cuidar dos nossos filhos. Ela não deu ouvido ao conselho do pastor, não quis saber, porque para ela a felicidade dela vinha antes de qualquer coisa. Ela foi uma mãe omissa, buscou a sua felicidade, não se importou com suas filhas, e quando ela deveria ter colocado o pé e falado: não, você não vai namorar porque você não tem idade, você só tem 12 anos, você não tem idade para estar namorando, ela simplesmente: não, deixa. Ela arrumou um namoradinho, não tem nada não. Esse namoradinho deu um filho pra ela. Entendeu? Por quê? Porque ela simplesmente foi omissa no casamento dela, não lutou pela família dela, e também foi omissa na criação da filha dela, porque a filha dela ficou grávida. Uma criança de 12 anos não tem estrutura nenhuma para namorar. Hoje nós vemos crianças de 10, 11 anos namorando e pais concordando. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque os pais estão sendo omissos na criação dos filhos. Tem achado tudo normal. Ah, não tem nada não, namorinho. Só que a internet e a escola tem mostrado que o namoro pode ser de qualquer jeito. Você pode viver uma vida com o seu namorado como se fosse o marido. E aí uma criança de 12 anos que não tem estrutura mental, psicológica para ter um relacionamento, ela vai ficar grávida. Aí acontece o quê? Ela fica grávida, aí vai na justiça para que ela não tenha aquele bebê, porque ela não está preparada. E aí é uma coisa atrás da outra, um pecado que vai levando outro pecado, e uma família que vai sendo destruída, outra família que vai sendo destruída. Se ela tiver, no caso igual essa menina, ela teve a bebezinha dela, ela teve uma filha, a filha dela vai crescer nesse ambiente. E da mesma maneira que a mãe dela não teve estrutura para tê-la, porque com 12 anos você não está preparada para ser mãe. Se ela não tiver uma ajuda de outra pessoa, que provavelmente não vai ser a mãe dela, para instruir ela a educar a filha dela de maneira correta, a filha dela também vai ter um destino diferente, que não deveria ter. Porque a mãe não vai ter estrutura para educá-la. Ela não tem estrutura nem para ela. Entendeu? Então nós temos que nos colocar e sempre dar aos nossos filhos disciplina, mostrar a eles o caminho que eles devem andar e andar com eles. Fala: olha, meu filho, é por aqui, vamos trabalhar aqui, eu estou com você. Se você for fazer alguma coisa que seja errada, eu vou te ajudar e nós vamos caminhar, e assim vai dando certo, e Jesus vai abençoando. Mas se nós pegarmos e deixarmos de qualquer maneira, nossos filhos padecerão, porque nós seremos omissos e faremos como ele fez. Ele simplesmente não se importou.
Deus tinha dado ao decreto a ele e falado: olha, vai acontecer isso e isso na sua descendência, porque você não me honrou e não corrigiu os seus filhos. Você deveria ter corrigido eles e você não fez. E você vai pagar um preço por isso. E ele pagou. Os filhos dele morreram na guerra e ele também morreu quando soube da notícia. E a descendência dele se acabou. É muito complicado. Não podemos, como a Bíblia fala, não podemos nos amoldar às coisas deste mundo. Estamos vendo gerações hoje destruídas, porque os pais têm saído do lugar de sacerdote da casa e têm se colocado como amigo, como companheiro de festa, e não têm colocado para o filho dele falar: olha, eu sou o seu amigo, mas eu sou o seu pai. Eu vou lhe corrigir quando for necessário, eu vou lhe chamar a atenção quando for necessário, e você vai ver em mim um amigo, mas um amigo que te ajuda e não que simplesmente te abandona. Nós temos que nos colocar como sacerdotes na nossa casa e lutar pelos nossos filhos até o fim. Se o nosso filho está fazendo algo que desagrada ao Senhor, se ele está fazendo alguma coisa errada, nós temos que ir lá e corrigir. Falar: olha, não é por aqui. Não é por aqui que você tem que ir. Você tem que fazer as coisas corretas. Não foi assim que eu te ensinei. Não é assim que Deus nos ensina na sua palavra. Nós temos que mostrar aos nossos filhos e eles verem que mesmo que eles estão fazendo coisa errada, eles sabem: olha, eu não posso, minha mãe não pode nem ver isso aqui, eu sei que está errado. Ele tem que entender que você como mãe, eu como mãe, não vamos compactuar com aquilo. Se ele está fazendo alguma coisa errada, se ele está falando alguma coisa errada, se ele está defraudando, tirando alguma coisa de alguém, nós temos que ir lá e chegar e falar: não é assim. Não foi assim que eu te ensinei. Você tem que aprender, se você tiver um filho homem, você tem que aprender a ser homem. Se você tiver uma filha mulher, você tem que ser mulher de caráter. Não é assim. Tem que colocar o dedo na ferida mesmo para curar. Porque se deixarmos os nossos filhos ao bel prazer, eles vão crescer sem direção nenhuma. E vão ser levados em qualquer vento. Qualquer pessoa, ao contrário da que a Bíblia diz, vai levar seus filhos. Porque eles não têm aquele alicerce, eles não estão firmados em nada. Eles não têm aquele caráter forjado por Deus e por você. Então que nós possamos nessa noite fazermos totalmente diferente do que Eli fez e do que Ezequias fez. Temos que lutar pela nossa descendência, lutar pelos nossos filhos, mostrar a eles o caminho certo, endireitar eles quando ele estiver torto, puxar a orelha quando precisar, falar para ele que não é por aqui, não é por aqui, é por ali, para que eles possam entender que nós somos pais, que nos importamos, que nós nos importamos com o que eles fazem, com o que eles vão fazer e com o que eles vão ser daqui lá na frente. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, mas que você possa guardar essa palavra no coração, de que o seu filho, a sua filha, é o seu ministério. Não adianta nós ganharmos o mundo todo, fazermos a obra em um monte de lugar e perdermos a nossa casa. Quando eu congregava na minha outra igreja, na igreja passada, eu via muitas irmãs que trabalhavam na obra do Senhor, que faziam toda a obra do Senhor, buscava, ia de manhã, ia de tarde, ia no almoço, fazia um monte de coisa. Só que o esposo dela não era crente e muitas das vezes os filhos dela não iam. Ia só aqueles filhos pequenos que vai mesmo com as mães, porque não tem onde deixar. Mas os filhos adolescentes, jovens, não iam com a mãe. Se nós formos ver, não é o exemplo certo. Porque ela estava lá fazendo a obra do Senhor, que é uma coisa louvável, só que a casa dela estava desassistida. Nós como mulheres, por exemplo, nós temos que entender que a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Eu tenho que honrar o meu esposo, eu tenho que honrar os meus filhos e cuidar deles em primeiro lugar.
Quando a minha casa estiver cuidada, aí eu posso sair para cuidar da casa do Senhor. Eu não posso fazer a obra e cuidar e viver dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite e praticamente não estar na minha casa porque eu estou deixando o meu esposo e os meus filhos desassistidos. Ah, mas eu estou fazendo a sua obra é a sua casa. A Bíblia diz que primeiro vem a sua casa, depois a casa do Senhor. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas na casa de Deus, mas quando você vai ver a casa dele está um desastre. Porque ele não tem se colocado como sacerdote e como mulher de Deus na casa dela e tem lutado pela família de outros, mas tem deixado a casa dela abandonada. E não devemos fazer assim. Para mim sair, para mim cuidar da obra do Senhor, da casa do Senhor, primeiro eu tenho que deixar a minha casa estruturada. Eu não posso passar o dia todo dentro da igreja porque eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho filhas para cuidar. Eu tenho um marido para cuidar. Para dar todo o encaminhamento daquele dia. Entendeu? Então nós temos que fazer da maneira como Deus nos deixou. Que vamos fazer a obra do Senhor e devemos fazer a obra do Senhor, mas quando a nossa casa está tudo ok. Porque não adianta nada, muitas vezes você briga com seu marido briga porque não quer ir para a igreja, seus filhos também brigam porque também não vai, e aí você vai, eu vou fazer a obra de Deus, então vocês ficam por aí. Tá errado. A sua casa tem que estar em harmonia para que você vá interceder por outras famílias, fazer a obra do Senhor e Deus ouvir a sua oração. Porque aí você pega e sai, deixa a sua casa de qualquer jeito e vai fazer a obra. Por isso que nós estamos vendo homens e mulheres que têm feito muita coisa na casa do Senhor, mas quando você vai na casa dele, a casa dele é destruída. Porque ele faz muito na casa do Senhor e faz quase nada na casa dele. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, os nossos filhos. Depois, a casa do Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Nosso tempo já está afindando, graças a Deus. Chegamos até esse dia. Hoje é o 5º dia da campanha. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo. Mais um momento para adorarmos ao Senhor, meditarmos na palavra dEle. E é muito bom estar na presença do Senhor. Passar um momento aprendendo, ouvindo o Senhor ministrar nos nossos corações e nos ensinando a como guiar as nossas casas, visitar cada dia mais, e o Senhor Jesus tem nos dado graça para isso. Amém? Vamos orar então? Você ora, apresenta seus filhos, apresenta a sua casa, apresenta a sua família que está longe dos caminhos do Senhor. Vamos levantar um clamor, vamos orar e entregar a nossa casa diante do altar. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos e te louvamos, papai querido, por esse momento que passamos diante de ti. Te louvamos, meu Pai amado, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor nos mostrou a tua palavra. O Senhor nos ensinou como devemos fazer e como devemos agir de acordo com a nossa casa e os nossos filhos. Pai querido, eu apresento diante do teu altar a vida das minhas filhas. Que o Senhor Jesus possa estar com elas em todos os momentos. Capacita-me, Senhor, capacita-me para instruí-las no caminho que elas devem andar, fazendo a tua vontade, para que elas cresçam, meu Pai amado, e se fortaleçam na tua presença, e que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado na vida e através da vida das minhas filhas, Pai. Pai querido, eu oro também nesta noite pelo lar da tia Iraci e pela vida dos teus filhos. Pai, estamos aqui nesses dias clamando pela casa dela, clamando pela salvação dos filhos dela. O Senhor sabe, meu Pai amado, aonde deve entrar, com quem deve tratar e o que deve tratar. Tu sabes todas as coisas, papai amado. Por isso eu oro diante de ti, meu Senhor. Envia o renovo, envia a força, abençoa a casa dela,
salva os filhos dela, que eles possam, meu Pai querido, voltar-se para o teu altar e serem alcançados pela tua misericórdia. Pai amado, que a casa dela esteja debaixo da tua presença e da tua graça, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro nesta noite e apresento lá da tia Ivone, meu Senhor, os teus filhos, a sua família, que o Senhor possa visitá-la com graça e misericórdia, que o Senhor possa salvar a casa dela, salvar a família dela e o teu nome ser exaltado, o teu nome ser glorificado, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro nesta noite também pelo lar da Wanda e das suas filhas. Pai querido, que tu possas colocar as tuas mãos de cura. Trabalha, meu Senhor, naquilo que tem estado amarrado, naquilo que tem afastado elas diante de ti. Que o Senhor possa salvar e restaurar, unir aquele que está quebrado, levantar aquele que está caído. Que a família dela esteja em união diante do Senhor. Que a casa dela seja restaurada para a tua glória e para o teu louvor. Pai amado, eu apresento a tua filha e as filhas dela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, eu oro nesta noite pelo lar da Catiana, da sua filha e do seu esposo. Pai querido, vai de encontro à vida da tua filha. Estenda as tuas mãos de cura e de libertação. Que ela possa, meu Pai amado, ser tocada pelo teu Espírito Santo. Que ela possa ser envolvida pela tua presença. E que o teu nome seja exaltado através da vida dela e da casa dela. Pai, salva a tua filha, salva o teu esposo, abençoa a filha dela, que eles estejam diante do teu altar, te servindo e te adorando e engrandecendo o teu nome santo. Pai amado, estenda as tuas mãos sobre a casa dela, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro também, Senhor, pelo lar da Silva, pela sua filha, pelo seu esposo. Ah, papai querido, estenda as tuas mãos sobre a casa dela. Coloca as tuas mãos de cura sobre a tua filha. Restabelece a cura por completo. Renova as forças. Que ela entenda e reconheça, meu Pai querido, que o Senhor a ama. Que o Senhor tem estado com ela. Que o Senhor tem contemplado a vida dela e sabe aquilo que ela precisa. Pai amado, que o coração dela se abra para o Senhor e que ela possa se derramar diante de ti e possa viver o sobrenatural na casa dela. Que a família dela seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Deus maravilhoso, eu oro e intercedo por cada pessoa que entrou nesta live. Meu Deus, que o Senhor visite a casa deles, que o Senhor visite os filhos dele, que onde eles estiverem, que a tua boa mão seja estendida sobre ele, que haja salvação nos lares, que haja salvação nas famílias e que o teu nome seja exaltado e que eles possam testemunhar de que o Senhor visitou, que o Senhor salvou, que o Senhor curou, que o Senhor libertou. Pai amado, eu apresento a cada pessoa, meu Senhor, que esteve conosco hoje, que está conosco desde o primeiro dia dessa campanha, que o Senhor possa dar a eles força, dar a eles graça, dar a eles cada dia mais a estrutura para permanecer e ser o alicerce da sua casa. Capacita nós como pais e mães para te servirmos e te honrarmos e entregarmos diante do teu altar a nossa família, meu Pai amado. Nos ensina cada dia mais a sermos pais e mães melhores, para que os nossos filhos cresçam e se firmem na tua presença e o teu nome seja exaltado. A nossa descendência é tua, os nossos filhos são teus, a nossa casa é tua, meu Pai querido, e não iremos abrir mão dos nossos filhos, não entregaremos os nossos filhos a este mundo, não permitiremos que o inimigo, meu Pai querido, arrebate os nossos filhos do teu altar, porque o Senhor nos deu e eles são do teu altar, e nós lutaremos com todas as forças vindas de ti, para lutarmos pela nossa casa, lutarmos pelas nossas famílias, e o teu nome ser exaltado, o teu nome ser engrandecido, porque estamos aqui
aqui, Pai, porque precisamos de Ti, carecemos da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus oramos e apresentamos a nossa casa e a nossa família, Deus, em Teu altar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Teu nome eternamente, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e misericordioso, o Senhor é bom e maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estiveram conosco nesse dia, que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa, visitar a sua família, que a palavra de hoje possa ficar no nosso coração e que nós venhamos a lutarmos cada dia mais para que a nossa descendência seja melhor e maior do que nós fomos, do que nós somos, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente às 9 horas. Você que esteve aqui conosco, venha participar amanhã. Convide mais outra pessoa também que precisa de lutar pela sua casa, precisa orar pela sua família, que nós estaremos aqui amanhã para a honra e glória do nome de Jesus. Domingo será um encerramento. Domingo nós faremos um jejum em prol da nossa casa, em prol da salvação dos nossos filhos. O nome de Jesus será glorificado e exaltado através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por vocês terem estado aqui conosco. Amanhã, 9 horas da noite, vamos estar aqui de novo, se Deus assim nos permitir, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. Amém? Deus abençoe a casa de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe.